E você, tolo, eu falo diretamente para o tolo, que dejetou ou que vim dejetar, eu já estou deixando desativado. Porque eu não quero nem ouvir sua tolice, porque nem escrever sabe. Precisa rever para escrever dentro da gramática. Não existe o correto e o errado em falar, mas existe o correto e o certo dentro da gramática. Aí quando vai vir dejetar, que não escreve, quando vai vir dejetar nos comentários, não sabe nem dejetar. Os dejetos é faltando vírgula, faltando ponto. As palavras é totalmente fora de contexto. Ainda quer vir dejetar. Mas eu digo para você, tolo, vá na Constituição. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um comentário sobre o Bolsa Família. Esse é o nosso ponto principal. Porque com o Bolsa Família não dá para você viver dignamente. Com o salário que está, não dá para viver dignamente. Pela nossa Constituição de 1988, Constituição Federal do Brasil, escute bem, abra bem as orelhas. Pela nossa Constituição de 88, o salário mínimo em 2026, para você viver dignamente, para o brasileiro viver dignamente, no mínimo era R$ 6.500 e alguns quebrados, pela nossa Constituição. Não sou eu que estou dizendo não. E olha o que eu falei novamente, eu não gosto de muita teoria não, eu sou muito prático. Mas quando é para falar, eu tenho que beber dessas leis que já implantaram antes de eu nascer. Eu tenho que dizer, está aqui na Constituição. É de acordo com a Constituição que eu tenho que ganhar. Isso em 2023, nós já estamos em 2025, eu tinha que ganhar 6.500 e alguns quebrados. E não estou ganhando. Então, você que fala da merreca, quando eu falo que é merreca, o Bolsa Família é merreca, e agora quer tirar a merreca. Ou seja, resumindo, o Bolsa Família é um merreca que você deveria ganhar o salário mínimo, que aí está, e ainda ganhar o Bolsa Família você ainda não vive dignamente de acordo com a Constituição, minha gente. Deixa de ser tolo, você que defende político, A e B. Eu duvido, aqui eu desafio, que esses políticos que estão dentro do Congresso, dentro do Senado ali, juízes, ou qualquer outro cargo público, se eles ganhassem, principalmente os políticos, se eles ganhassem um salário mínimo, se eles queriam ser políticos, eu duvido. Agora, sabe esses alguns tolos, você tolo que vem dejetar, tenho certeza que está babando ou está ganhando alguma merrequinha lá por dentro. Eu fiz foi rejeitar um cargo comissionado no meu município, porque queriam calar a minha boca. Eu digo, um salário mínimo não cala a minha boca. Um cargo comissionado não cala a minha boca. Eu sou formador de opinião, eu prefiro dar a minha opinião. E ganhar por conta própria. O que for, mas menos calar essa voz. Eu rejeitei. Se você for pensar, se fizesse isso, eu duvido que as coisas não mudariam. Talvez ou não. Não é? Mas ganha uma merrequinha, já vem defender político, rapaz. Já vem defender professor de faculdade. Como eu já passei por dentro de faculdade, eu já vi como é. A censura. Esse que vem dejetar, eu tenho certeza que ou está lá dentro, ou que é babão. Que está com a venda nos olhos, que não abre os seus olhos. Para ter pelo menos opinião. Eu, como eu falei, não gosto muito de teoria, mas quando eu quero falar, eu vou ali e bebo. Para poder falar, tá aqui. Vamos seguir pelo menos essa baboseira. Essas leis que implantaram antes de eu nascer. Se você levasse a Constituição na sua mão, você que é evangélico, você que é católico, que vive dentro de igreja e que anda com a Bíblia para cima e para baixo, parabéns. Mas pegue a Constituição, você que é evangélico, você que é católico, você que não é católico, você que não é evangélico, você que é ateu, seja lá você quem for, que você se classificar, leve a Constituição na sua mão como se fosse a Bíblia. A Bíblia de um lado e a Constituição do outro, que é ali onde estão as leis de cada país. E a nossa é a Constituição Federal, de 1988. Eu não falo da boca para fora, não. Eu falo com base. Eu estudo.
e observo, mais observo do que estudo. Porque quando se observa é como eu falei, é quando você se tem as maiores ideias. Os grandes profetas, os grandes inventores, eles observavam muito os astros de observação. Inclusive o meu trabalho na faculdade eu fiz com base na observação também. Porque é importante a observação. Porque Moisés fez que o mar vermelho se abriu. Foi verdade aquilo ali. Por quê? Ele era um cara inteligente da época, engenheiro. Moisés era um cara muito inteligente da época. Então ele observava os fenômenos. Ele sabia a hora que o mar baixava, a hora que o mar subia. Ele sabia a hora que ia vir chegar as pragas, os insetos. Observe, tem época que tem muriçoca, muita muriçoca, a época do inverno. Tem época que não tem muriçoca, é a época da seca. Olha como é fácil você prever. Então, voltamos novamente ao nosso ponto do Bolsa Família. É uma merreca, repito novamente, e que esse governo quer tirar agora. Que eu falo novamente, ele deveria tirar o ministro da economia dele, porque está tentando sustentar o ministro da economia dele, tentando fazer o efeito Dilma. Porque o presidente achou que se colocasse esse ministro da economia, ele ia ter um bom resultado e ele ia empurrar ele em 2026 como presidente. Mas se ele continuar nessa tolice, nem ele vai ganhar para presidente. Tem que se tirar e colocar um ministro da economia que tenha credibilidade no mercado para que os investidores venham investir no país, principalmente os investidores exteriores. Para que eles acreditem no seu ministro da economia e venham investir no país. Porque esse ministro que está aí, a maioria dos brasileiros não acredita, eu sou um. Desde o início eu disse, ele agora se queimou-se ao colocar esse ministro na economia, porque quando foi ministro da educação fez um desastre. E mais desastre ainda está na economia. Está aí, vai ao mercado, ou você não vai ao mercado. Se está defendendo isso aí é porque não vai ao mercado. Uma quarta de café R$20. É isso, pessoal. Esse é o nosso ponto principal. É essa merreca do Bolsa Família. E que esse governo já está perdido. Porque está tirando uma mixaria. Que, pelo contrário, deveria se deixar, de acordo com a Constituição, bem pela Constituição, eu estou falando de acordo com a Constituição, deveria se deixar esse Bolsa Família e o cidadão ainda ganhar o salário mínimo. Porque o salário mínimo que está aí não está de acordo com a nossa Constituição de 1988, Constituição Federal. 2023 já era para o cidadão estar ganhando mais de R$6.000, de acordo com a Constituição Federal. E quem ganha aqui 5 mil, pelo menos 5 mil, é a classe média baixa, que se chama classe média baixa. É a classe média baixa que ganha 5 mil, que eu não considero classe média. Uma pessoa que ganha 5 mil, porque eu conheço muitos colegas que ganham 5 mil, acima de 5 mil, isso aposentado do Estado, que não dá para sobreviver dignamente. E pela Constituição, artigo 7º, inciso 4 da Constituição, eu estou falando assim, 4 e 4, que é para os ignorantes que não têm um pouquinho de estudo, entender também, e não vir dejetar. Se quiser ir lá, artigo 7º, inciso 4 da Constituição, fala da questão do salário mínimo. Que o salário mínimo tem que atender todas as necessidades básicas em questão de lazer, da alimentação, do seu vestuário. E quem ganha R$5.000 nesse país, ele tem que fazer empréstimo para poder comprar um carro, ele tem que fazer empréstimo para poder comprar a sua casinha, e olha que é a classe média. E pela Constituição o salário deveria estar, estou só repetindo que é para os tolos entender, deveria estar acima de R$6.000. 6.500 e uns quebradinhos. É isso. E o Bolsa Família, tirar o Bolsa Família, se pela Constituição o salário mínimo deveria estar acima de R$6.000, vão estudar, vocês que defendem esse desgoverno que aí está, ou qualquer outro desgoverno que entrar, você pé direito, pé esquerdo, repito novamente, não existe isso. Lutem pelo bem da nossa nação, sem defender A, sem defender B, porque eu sou assim. O pau que eu bato em Pedro é o pau que eu vou bater em Chico. Seja A, seja B, que tiver na presidência. Eu não me considero nem de esquerda nem de direita, eu sou um brasileiro que quer o bem da nossa nação.
Forte abraço e obrigado pela atenção.